Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É o nosso encontro muito especial. O nosso convidado da noite de hoje no nosso workshop é o professor Paulo Conrado. Aproveito para saudar primeiro aqui os meus alunos, Laura que está aqui, o Vander também, diretamente da Bahia, que lá deve ter um calor, aqui em São Paulo está frio. Danilo, que está aqui também, boa noite, seja bem-vindo. Gustavo, a Alê, a Regiane também. Tudo bom, Laurinha? Como é que está BH? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Que Hoje tá bom, que bom. esfriando e começou a chover, mas já parou. Bom, então vamos lá. Professor Paulo, primeiro, né, queria agradecer ao professor por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui nessa noite. Muito obrigada por nos receber aí, né? Receber a nossa equipe, receber os nossos alunos para essa noite. Então, pessoal, gostaria muito que vocês também recebessem o professor Paulo com todo carinho que ele merece. Acho que todo carinho que a gente der para ele hoje vai ser pouco, né? Por ele estar Imagino. aqui, por ele ter aceito, por ele ter atendido ao meu convite e, e ficar com a gente essas horas nos ensinando tanto e compartilhando tanta coisa boa que ele sabe, tanta coisa boa que vai nos ajudar na nossa carreira e também, acima de tudo, como seres humanos, né? Então, professor Paulo, eu gostaria que o senhor ficasse muito à vontade na nossa sala, essa sala é nossa, daqui a pouquinho outras pessoas vão chegando, vão entrando, e obrigado a todos vocês que estão aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. Professor Paulo, passo a palavra para o senhor falar, tá bom? Obrigado, viu, Roberta? Boa noite a todos. Um agradecimento muito especial, viu, Roberta, a você pela oportunidade. Eu não tenho que receber agradecimento, eu tenho que agradecer, porque é para nós que estamos aí no magistério e também, né, na função, no meu caso, na função pública, é muito importante esse tipo de contato, né? Quanto maior o alcance, mais projeção as ideias sobre as quais a gente fala ganha, e isso é, no fim do dia, o que a gente deseja, né? Que todo mundo reflita na intenção de a gente ter um sistema mais saudável, né? Um sistema tributário, é essa matéria com a qual a gente lida. Há outras tantas aí que são igualmente importantes, mas é dessa que a gente trata, e você, em especial, faz um trabalho primoroso nesse aspecto, né? Então, é uma honra para mim, para qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer pessoa, qualquer profissional que esteja aqui ao seu lado, é uma honra extrema falar com o seu público e com você, em especial. Obrigada, professor. Bom, é muito bom a gente falar sobre o currículo das pessoas, né? Porque é uma honra olhar para a história. O currículo é um pouco do raio-x daquilo que elas construíram ao longo da carreira. Mas acho que eu ficaria muitas horas dizendo sobre tudo aquilo que eu sei que o professor Paulo Conrado já fez. Mas a primeira oportunidade que eu tive de contato com o professor Paulo foi em um evento que aconteceu na Associação dos Juízes Federais aqui de São Paulo, e atrás do MASP, e foi o meu primeiro contato com ele, né? Eu fui a uma palestra, ele era a pessoa que estava organizando esse encontro, e nós ficamos 3 dias, acho que na verdade era uma espécie de um congresso, professor, e nós ficamos ali por 3 dias, né? Então, o professor Paulo Conrado, ele é juiz federal, e além disso, né, e por isso faz dele cada vez mais humano também, ele é professor, ele é da academia, e o professor tem uma série de obras que ele foi ao longo da carreira dele escrevendo, porque ele vive exatamente isso, né? E o juiz, quando ele é professor, ele consegue sair do gabinete e transpor tudo aquilo num papel e depois multiplicar todo o seu conhecimento em sala de aula.
Então, quando eu conheci o professor, ele abriu o evento, e depois uma das mesas que ele compunha, era o momento de fala dele, eu fiquei muito encantada, porque uma professora minha da faculdade, a professora Nélida Santos, que me indicou para participar desse congresso, né, Lidinha? E aí, depois disso, eu continuei seguindo e perseguindo o professor Paulo. E toda a obra que o professor Paulo publicava, eu comprava a obra. Por quê? Nos cursos preparatórios, eu sempre era professora designada para aula de processo, né? Sempre a parte de processo cabia a mim. Então, eu estudava e estudo há muito tempo a parte de execução, embargos, exceção de pré-executividade, são as minhas paixões, até hoje na segunda fase, pelos livros do professor Paulo. Não me deixa mentir. Essa aqui é a última edição que eu tenho, não é a última edição do livro, né? Mas eu tenho, assim, maior xodó e ciúmes, eu boto meus clipezinhos aqui para poder preparar as minhas aulas e dizer para vocês, pessoal, que é, assim, uma noite, assim, muito especial para mim, porque eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu pudesse convidar o professor para estar comigo e o pior de tudo, ele aceitar. Que agora é o melhor de tudo, né? Entenderam? Então, se vocês têm a noção, assim, de que o que eu sei de certidões para ensinar vocês, de execução, de penhoras, de CDA, de medidas cautelares, eu sei porque eu estudo pelo professor Paulo, ele é o meu professor de estudo, meu professor de inspiração, e vocês sabem o quanto eu gosto disso, o quanto eu tenho paixão, né, nessa parte da aula. Vocês sabem muito bem que eu exploro bastante isso, eu gosto mesmo. Então, é tudo culpa do professor Paulo, tá? É tudo culpa dele. E aí, né, como se não bastasse, o professor Paulo nos mandou 3 presentes. Ao longo da exposição, mais para frente um pouquinho, vou esperar mais pessoas chegarem, ele vai deixar 3 presentes, 3 grandes presentes para a gente, que são 3 e-books, né? Sobre processo tributário e um outro em especial sobre transação. Então, são obras coletivas das quais ele foi coordenador junto com uma equipe de professores que faz parte de grupos de estudos da Fundação Getúlio Vargas, do qual ele também é professor, e aí ele compartilhou conosco essas obras, assim, muito gentilmente. Então, nós vamos colocar o link para que vocês baixem essas obras, vocês vão adorar. Eu passei os olhos em alguns artigos, outros eu consegui ler até o fim, mas o volume 1 eu vi que tinham 20 artigos, e que esses artigos são artigos extremamente importantes para nós da advocacia tributária. Então, eu queria que vocês recebessem, assim, com muito carinho esse presente do professor Paulo, né? Não é todo dia que a gente ganha presente, né? Normalmente a gente ganha outras coisas, presente a gente não ganha. Ainda mais presentes assim, né? Tão especiais. Bom, eu combinei com o professor Paulo que eu ia abrir perguntas, né? Eu ia começar a fazer algumas perguntas e depois abrir perguntas para vocês também, até porque eu quero que vocês fiquem muito à vontade em participar, assim como fizeram com a professora Iris na segunda-feira. A primeira pergunta que eu tenho para o professor Paulo, para a gente fazer um bate-papo aqui, é o seguinte, professor: quando nós nos encontramos lá na noite de autógrafos da professora Fernanda na segunda-feira, o professor comentou comigo que durante um momento, logo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil, o professor foi passando por vários escritórios de advocacia, grandes escritórios, inclusive grandes bancas de advocacia, para auxiliar os advogados, já militantes na advocacia tributária, a compreenderem os institutos que poderiam, naturalmente, diante de uma adaptação do direito tributário, fazerem com que houvesse uma aproximação dos advogados no processo, uma tentativa de diminuir, por vezes, o ingresso no Poder Judiciário, numa resolução e solução de conflitos extrajudiciais. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso, sobre essa riqueza que, por vezes, a gente, como advogados, tem medo de usar as inovações e as novidades, né? Que esse é o seu tema. As novidades, as inovações que nós temos do processo tributário, né? E como que nós, advogados, podemos nos desenvolver diante dessas inovações sem medo, né? Sem temer uma autuação, uma execução, uma penhora. Então, eu queria que o professor falasse sobre isso com a gente.
Pois não, Roberta. Eu acho que nós tivemos, né, uma oportunidade muito valiosa, assim, primeiro de tudo porque, assim, processo tributário é a disciplina para a qual a minha vida e a de outros professores que estão próximos imbricou, e essa matéria ganhou bastante relevo nessa passagem de 2015 para 2016, né, com a introdução do Código de Processo Civil, que traz uma arquitetura um pouco diferente em termos axiológicos, em termos de valores, né? É muito curioso, né, pensar nisso, assim, que o Código de Processo Civil, que disciplina a jurisdição, vai além da jurisdição e enaltece o emprego de meios alternativos à jurisdição. Né? Então, pode parecer paradoxal, né? Porque, classicamente, o Código de Processo Civil ele não é feito para disciplinar a atividade do autor, do réu. A gente, às vezes, tem essa impressão, mas eu acho que ela é equivocada. Né? O Código de Processo Civil, assim como toda e qualquer legislação que trata de função estatal, ele regulamenta, ele põe moldura, ele põe peias na atividade do Estado. A gente sabe que legalidade ela não está apenas para o Poder Executivo, ela oficia fortemente também para o Judiciário, né? E um dos diplomas fundamentais para a gente compreender a função jurisdicional dentro de um Estado democrático de direito, em que legalidade é fundamental, é o Código de Processo Civil. Disciplina a jurisdição, mas, curiosamente, esse Código de 2015 faz um alerta dizendo, olha, se for possível resolver o conflito por meios que são chamados, apelidados, né, entre aspas, de alternativos, que assim seja. Né? Vamos buscar o consenso no lugar do dissenso. Então, o código, visto na sua estrutura sistêmica, ele é muito, muito forte nesse aspecto, né? Do enaltecimento do consenso, a busca da consensualidade. Então, assim, nós tivemos a sorte, como eu tinha mencionado, Roberta, nós estamos aí há bastante tempo, né, dedicados ao processo tributário, e como nós não temos um código de processo tributário no Brasil, a gente tem que usar o CPC, né, como base. Então, assim, a gente vinha lá fazendo aquele trabalho de grupo de estudos, sabíamos que o código estava pronto, ele teve uma vacácio relativamente longa, então, nós passamos o tempo todo da vacácio no grupo de estudos, especificamente do IBET. Nessa época não era o grupo da GV, era o grupo do IBET, que passamos o tempo todo da vacácio estudando tudo aquilo que no código repercutiria, na nossa visão, no direito tributário, aquilo que tinha mais significado para o direito tributário. Então, a gente formou uma espécie de experiência assim, mais teórica, né, em torno do código. Não era uma experiência em termos práticos, porque não tinha como aplicar ainda, mas a gente foi acumulando alguma experiência de leitura e debate entre os membros do grupo. De modo que aí, quando nós estávamos às vésperas do fim da vacácio, né, da vigência efetiva do código, um tanto de gente, a gente sabe que a gente tem esse hábito aqui no Brasil, né, a gente deixa tudo para o último minuto, então vai começar a vigência do código, semana que vem, então vamos ler o código. E aí começa a ler o código e de repente não está entendendo o que é isso, o que é aquilo, para onde que vai, para onde que fica, e aí nós fomos acionados, né, como a gente está muito presente. E nesses eventos aí mesmo que você mencionou, isso é uma coisa que a gente constrói na vida, né, Roberta? Assim, então, a gente acaba se expondo um pouco e fomos fazendo esse trabalho em um específico escritório primeiro, aí escritório de direito tributário grande, especialmente aqui em São Paulo, pessoal, assim, tem ciúmes um do outro, né? Então, o outro fez, o outro quer fazer, e assim foi, mas foi ótimo, porque nós compartilhamos visões, né, diferentes, um trabalho que foi desenvolvido durante praticamente um ano inteiro,
E a gente foi amadurecendo também, né, durante esse tempo, porque o código começou a ser aplicado e a gente testava empiricamente, né? Eu, como juiz, a Juliana Furtado Costa Araújo, como procuradora da Fazenda Nacional, nós estávamos testando empiricamente nas nossas funções aquilo que a gente tinha discutido teoricamente e com a visão do advogado que estava nos ouvindo. Né? E, ao final das contas, a coisa se ganhou uma dimensão tão grande que aí depois advogados de escritórios menores, eles se cotizaram para formar um grupo relativamente grande que justificasse o aluguel de um auditório para a gente poder falar e depois expandir a narrativa toda. E nós ficamos muito felizes assim com isso tudo, porque a gente acabou vendo algumas ideias que eram, em princípio, assim, aparentavam, né, uma coisa impossível se concretizando. E eu acho que o principal mesmo, sabe, Roberta, é justamente essa ideia de busca de consensualidade. Então, assim, uma das coisas sobre as quais eu sempre falei desde o começo, de quando a gente começou essa jornada, e eu escrevi já muito sobre isso, sobre o princípio da cooperação no âmbito do processo tributário, né? Porque quando a gente fala de processo tributário, a gente está falando, evidentemente, de um processo que envolve fazenda pública, que envolve administração. E a administração, vocês sabem muito melhor do que eu, porque são estudiosos, aí todos os seus alunos eles estão lá e firmes, né, na leitura de todo o direito positivo, então, mas tem na memória, sabem que a administração pública é alvo de uma série de regras de cunho constitucional. Né? Então, vejam, pensar numa postura cooperativa entre dois sujeitos de direito privado tem uma tônica. Agora, você pensar numa postura processual cooperativa com fazenda pública, no momento em que eu comecei a falar sobre isso, a primeira vez que eu falei, eu lhes digo assim, a assistência era bastante numerosa, um escritório grande, com auditório e tudo mais, a assistência riu porque achava que eu estava contando uma piada, que eu estava falando do princípio da cooperação previsto no Código de Processo Civil, e eles acharam que era uma piada. E aí eu falei, escuta, pessoal, eu gosto muito de fazer graça, mas eu não estou fazendo graça nesse momento. Eu estou falando de uma coisa que é verdade. Aí, assim, as objeções, mas como? Como assim? A Fazenda nunca, a Fazenda resiste, ela recorre até o enésimo momento, ela pode não ter razão, mas ela fica insistindo, etc. e tal. Aquela postura que a gente sabe que não é injustificada, porque historicamente parece que as coisas realmente sempre foram assim, mas que começaram a ter uma espécie de reviravolta, né? Um giro que começou a acontecer. E eu falava sobre cooperação, fazendo uma comparação, vejam, não nos devia surpreender a ideia de cooperação envolvendo a fazenda por conta das diretrizes constitucionais, que falam de legalidade, de impessoalidade, são valores bastante importantes dos quais a fazenda pública se impregna e que não justifica uma postura, uma postura privatista no âmbito do processo. Né? Assim, como juiz, para mim já virou chapa, né? Se a parte vem, apresenta exceção de pré-executividade, e a gente sabe que para exceção de pré, na orientação pretoriana mais rigorosa, né, súmula 393 do STJ, tem que ter prova pré-constituída daquilo que alega. Só que nem sempre o contribuinte ele tem prova fechada daquilo que ele alega, né? E a gente tem um exemplo clássico da compensação. Compensação, o contribuinte declara, mas ela precisa ser processada na Receita Federal. Ela é submetida a um procedimento ali de homologação. E isso não diz respeito ao contribuinte. Então, assim, quem é que vai fazer efetiva prova sobre a homologação ou a não homologação, sobre as circunstâncias que
dizem respeito ao processamento administrativo da declaração de compensação. A única pessoa que está capacitada a falar sobre isso não é nem a Procuradoria da Fazenda Nacional, é a Receita Federal. Quer dizer, então, a Procuradoria teria que coletar elementos na Receita para trazer a juízo. Como raios que a gente vai exigir quando você tem um cheiro muito forte de compensação regular, como é que você vai exigir prova, né, cabal do contribuinte? E aí a gente tem que lembrar que o Código de 2015, desculpem, a súmula 393 do STJ foi produzida à luz do Código anterior. O Código de 2015 fala de cooperação das partes para a busca da solução mais rente à realidade, da solução mais justa em menor tempo possível. É basicamente essa a ideia de cooperação. E junto com a ideia de cooperação, a gente tem uma técnica no Código de 2015 que fala de redistribuição do ônus probatório. A gente sai daquele clássico modelo do Código de 73, de que quem alega prova, e entramos numa distribuição dinâmica. Então, a gente interpreta as duas coisas em conjunto e conclui que, se eu tenho um cheiro forte de compensação, por que eu vou ser matemático, formal, aplicar a súmula 393 e dizer para o sujeito, vá catar coquinho, presta garantia e apresenta embargos, se eu posso resolver isso de uma forma mais expedita? Num primeiro momento, Roberta, isso não foi claramente compreendido. Mas eu não tô aqui contando para vocês algo que transcende a minha experiência é muito limitada. Eu sou juiz federal, trabalho com a Procuradoria da Fazenda Nacional, aqui, seccional de São Paulo. Eu não sei o que acontece, por exemplo, na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, de Minas, da Bahia, enfim, a gente tem várias realidades. Mas no âmbito da Fazenda Nacional, isso não foi compreendido em princípio, mas não custou muito tempo, não. A Fazenda compreendeu. E aí, por isso que eu digo que, para mim, virou chapa, né, isso. Apresentou a alegação, ela tem um cheiro bom, eu recebo a exceção de pré-executividade e digo, Fazenda, fale em 30 dias sobre os fatos, porque esses fatos eles estão sob a sua tutela. E eu tenho absoluta certeza, óbvio que eu não escrevo dessa forma a decisão, mas, enfim, eu tenho absoluta certeza de que o desejo da Fazenda não é arrecadar simplesmente, mas arrecadar o que é devido. E para saber o que é devido ou não, eu preciso suplantar. No caso aí do exemplo que eu estou lhes colocando, eu preciso suplantar essa dúvida sobre se houve anterior compensação ou não. Como é que vai pagar de maneira forçada em execução, se existe essa forma extintiva, né, do crédito tributário preteritamente consolidada, no caso, a compensação. Então, assim, abriu-se, de fato, um novo horizonte. Tá? E isso eu acho que tem muito a ver com a ideia, não é, que a gente está propondo conversar aqui, Roberta, sobre esse novo quadro, esse novo cenário em que o contencioso tributário está figurando, né? Não é a mesma cena de antes, não é um ringue de luta livre mais que a gente tem. É óbvio que assim, um processo de mudança de paradigma, ele não é uma virada de página, né? A gente não sai de uma coisa e vai para outra radicalmente diferente sem a transição. Nós estamos no olho do furacão, a gente está no momento de transição. Mas eu sei que o seu público, me corrija aí se eu estiver errado, Roberto, mas eu sei que o seu público, parte do seu público, tem em vista, tem em mira o exame de ordem. E eu acho que assim, não deve custar absolutamente nada para o exame de ordem começar a cobrar, mesmo nas provas práticas, na avaliação tributária, evidentemente, né? Cobrar a elaboração de peças não processuais clássicas, tá? Mas, por exemplo, uma proposta de transação individual. A Lei 3988, que trata da compensação no âmbito federal, ela prevê a possibilidade
de, na cobrança do crédito tributário, a transação ser requerida pelo contribuinte de maneira individual, saindo da transação por edital. A gente está muito focado, né, nas transações por edital, que dependem, evidentemente, da fixação pela Fazenda Pública da iniciativa e das regras, o sujeito cola nas regras ou não, fica tudo muito quadrado, mas sem prejuízo disso, a mesma lei prevê a possibilidade de a transação ser proposta de maneira individual, e a iniciativa é da Fazenda, é do contribuinte. A Fazenda pega o telefone e liga. Acreditem em mim, pessoal, isso não estamos falando aqui de devaneio. A depender do caso, o procurador da Fazenda Nacional pega o telefone e liga para o advogado que representa o contribuinte e fala, olha, nós estamos vendo isso daqui e a gente está querendo fazer transação. Vamos fazer uma reunião? O contribuinte, evidentemente, não pega o telefone e faz isso, né? Mas ele apresenta uma proposta, um documento que formaliza uma proposta preliminar, né? E a gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade, né? Então, assim, as expertises que são demandadas doravante do advogado privado, né? O advogado público ele fica numa zona mais confortável, digamos assim, porque a sua atuação é toda parametrizada por regras, portaria, etc. e tal. Mas o advogado privado ele tem que entender que no contencioso tributário ele não tem mais aquele cardápio miúdo, cardápio de uma página só, em que você fala de ir para a justiça, tá? Então, assim, você tem lá o seu cliente, ele recebeu, por exemplo, um auto de infração. Aí você dá para ele a opção de impugnar administrativamente. Ok, isso se o sujeito te procurou dentro do prazo de 30 dias. Porque se ele te procurou fora desse prazo, então essa alternativa já foi para o lixo. Sobra a alternativa judicial. Vai para o mandado de segurança, vai para a ação anulatória. Normalmente o pessoal gosta muito de mandado de segurança por conta daquela obsessão dos honorários, o problema dos honorários, etc. Mas, enfim, tem essas fichas aí à disposição do advogado. Assim como também tem a opção de não fazer nada, solenemente, né? Aguardar a execução. Espera a execução e na execução a gente toma uma postura reativa, né? Você tem condições de oferecer uma garantia, tem um imóvel bom, tem condições de contratar uma apólice, isso tudo tem que estar na cabeça do advogado que vai representar o contribuinte. Até ontem, hoje já não é mais assim. Eu tenho que ter na cabeça que eu tenho mecanismos alternativos, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos aqui usá-la, né? Eu tenho mecanismos alternativos que, a depender da fazenda de que a gente está falando, são muito interessantes. No caso da Fazenda Nacional, a gente tem firmados já esses institutos, né, da transação, do negócio jurídico processual. Isso vale para a Fazenda do Estado de São Paulo. A Fazenda do Estado de São Paulo também tem transação, ela é mais tímida do que a da Lei 13.988, mas tem. Ela tem negócio jurídico processual e a portaria do negócio jurídico processual do Estado de São Paulo é bem melhor, eu diria, do que a da Fazenda Nacional. Não que ela seja ruim, mas eu acho que eles, como fizeram depois, eles pegaram as ideias da Fazenda Nacional e deram uma melhorada, assim, né? Deram um up. Então, ficou muito boa a portaria do Estado de São Paulo nesse aspecto. E existem aquelas fazendas que são pioneiras, que a gente acha que a Fazenda Nacional é pioneira, mas o assunto já é relativamente velho em Minas, por exemplo, já é mais velho ainda em uma específica cidade do estado de Santa Catarina, Blumenau, eu estava tentando lembrar, já trabalha com isso há bastante tempo. Então, assim, evidentemente que os desbravadores já têm mais experiência, muito provavelmente
na pauta ali das escolas de direito de Blumenau, esse assunto já deve ter se tornado corriqueiro, né? Porque são 2017 para cá, vejam aí quantos anos, né? E com bastante resultado, um resultado muito interessante, um resultado que é propalado, foi inclusive alvo de análise, premiação no Inovare do CNJ, e isso é o que se apresenta, na minha visão, é o que se apresenta para o porvir. Então, quando a gente fala em novas tendências, retomando aí o fluxo das coisas, Roberto, assim, vamos lá para o Código de 2015. Ele traz os valores. Curiosamente, eu não sei se a gente tem assim uma espécie de movimento planetário, né, em todas as áreas, tudo tendendo, né, para menos briga, um pouco mais de consenso, etc. Mas o fato é que os valores fixados pelo Código de 2015, eles não ficaram lá naquela gaveta da abstração. Eles vêm se tornando realidade, inclusive, principalmente no campo tributário, mesmo com o envolvimento da Fazenda Pública, mesmo debaixo de uma história não tão bonita, digamos assim, né, porque o histórico do contencioso tributário brasileiro, ele é realmente um histórico complicado, a gente poderia esperar qualquer coisa, né, mas a gente está tendo, né, um epílogo, digamos assim, bastante interessante, e isso eu acho que é altamente provocativo, né, é altamente provocativo, principalmente para quem está se iniciando nessa carreira. Eu acho que a habilidade para lidar com a ideia de consensualidade é uma habilidade que precisa ser construída. Não é uma coisa fácil. Então, a gente saber direito tributário já é complicado, do ponto de vista material, né? Tanto que a gente tem as especializações e subespecializações e não sei mais o quê, né? Quando eu advoguei durante um pouquinho de tempo, 4 anos, mas já era muito complicado, hoje está mais ainda, eu confesso, realmente é uma área que exige muita especialização, mas aí a gente vai para o mundo do processo, que é outro mundo a ser desbravado, mas agora eu não sei se essa é uma informação boa ou não, mas nós temos um outro dado, né? A gente tem uma habilidade adicional a ser demandada, que é essa habilidade de buscar o consenso, de conhecer os institutos, porque não é simplesmente uma habilidade de... Tem pessoas que são realmente muito habilidosas, né? Naturalmente habilidosas no trato de mediação, por exemplo, né? Tem pessoas que nasceram com espírito mediador, né? Você pode ter... Até a gente vê isso em casa, né? Tem 3 filhos, 2 brigam e um chega lá no meio, pacifica, etc. Isso são talentos, né, que tem, mas a gente não vai exercitar esses talentos vendo novela, não é? A gente tem que saber como que faz isso. Tem técnica, né? O direito, ele juridicizou, finalmente, nós estamos diante da juridicização desses fenômenos que nos levam ao resultado consensual. Falei demais, hein, Roberto? Nossa, professor, perfeito. Nós estávamos falando exatamente sobre isso um pouquinho antes de começar. E professor, a transação, assim que... em 2018, em especial, né? Eu me lembro que quando a transação começou a ser falada, pensada, estudada em grupos, os advogados não se conformavam com a transação. Do tipo, peraí, como que eu vou transacionar com a fazenda? Como que eu vou apresentar um plano para fazer? Como que eu vou fazer isso? Qual que é o modus operandi? Quando é que a fazenda vai entrar em contato comigo? Porque a transação é isso, né? As partes transacionam, elas cedem, um instituto que vem muito do direito civil, né? Mas, quer dizer, ambas as partes precisam ceder para conquistar algo, né? Ou seja, mas como é que eu vou fazer com que a fazenda ceda algo em disponibilidade do patrimônio público? Nós temos a Maria Luísa, que é fiscal lá em Sergipe, em Aracaju, e também o Wander, que trabalha lá em Feira de Santana, né, ligado à prefeitura. Então, a Alessandra, que trabalha na execução em Conchal. Como é que a gente olha para a fazenda dessa forma, né?
Em São Paulo, a gente percebe que existe um núcleo dentro da própria Procuradoria que estudou a transação e que está muito disposto, né, a atender os contribuintes, isso em São Paulo, mas em alguns outros lugares a gente percebe os advogados compreendendo a transação como uma ilusão, né? E isso, Sim. professor, tem que deixar de ser assim, né? Então, eu queria que o professor falasse, em especial, sobre o surgimento da transação nesses novos moldes, né? Nesse novo molde que, na verdade, vem inspirado no novo Código de Processo Civil. Vem nessa possibilidade que o CPC deu que, como o professor falou, eu não gosto de dizer alternativas, parece que é algo meio marginalizado, parece que é algo que é ou. Não, mas exatamente novas formas, né? A gente daqui a pouco vai abandonar a expressão novas alternativas. Não, é a transação. É a Isso transação. mesmo. A gente vai dizer a transação é um meio de extinção de crédito tributário. Ah, mas a transação parece mais um contrato de adesão, né? Mas nós estamos dispostos hoje a ouvir o contribuinte, diz a Fazenda, né? E a Fazenda também diz, eu posso entrar em contato para ouvir o que você tem para dizer também. Então, professor, eu queria que você falasse exatamente sobre isso, né? Essa transição e que trouxe a transação não como uma alternativa, mas como uma solução mesmo para conflitos, para simplesmente desafogar o Poder Judiciário. A gente não tem juiz suficiente, a gente não tem máquina suficiente, a gente não tem a máquina pública suficiente, né? Ou seja, quando a transação é levada a sério, e é isso que me deixa muito feliz, né, no nosso encontro hoje, as vantagens para o contribuinte, as vantagens para a fazenda em si, e para uma saúde econômica, né? Para a saúde da empresa, é extremamente importante. Queria que o professor falasse sobre esse momento de transição que nós vivemos na transação. Sim, sim. Eu acho que assim, a gente realmente precisa entender que que as coisas não são coincidência, né? Vejam que a gente começa a falar, mesmo naquelas unidades, como a prefeitura do município de Blumenau, voltando a esse exemplo, né? Mesmo esses precursores que antecederam a própria Fazenda Nacional, né? O movimento grandioso acontece com a PGFN, não temos dúvida quanto a isso, mas já havia experiências anteriores. Mas mesmo as experiências anteriores, elas são posteriores ao CPC 2015. E não é coincidência, não se trata de coincidência. Vejam, a transação, ela ficou 50 anos, mais de 50 anos no CTN. Lá, 171 do CTN prevendo que a transação, desde que haja lei que a institua, é um mecanismo pelo qual se põe fim ao litígio, mediante concessões recíprocas. O 156 do CTN olha para a transação como uma forma de extinção do crédito, ponto. Mas o 171, ele trata da transação como forma de extinção de litígio, mediante concessões recíprocas, que só se maneja desde que haja lei. E essa lei vem 50 anos depois do Código. Por que 50 anos? Eu estava esperando completar 50 anos, 50 anos é o suficiente para pensarem sobre o assunto. A gente tem que convir, não é, pessoal? Exatamente depois do Código de Processo Civil, no início da sua vigência, dos primeiros movimentos em torno da ideia de busca de consensualidade. Então, nós temos a aprovação da Lei 13.988, que nacionaliza experiências que estavam ali pipocando em pequenas unidades políticas, não é? Então, eu acredito que a gente tem que olhar as coisas em termos de perspectiva histórica. Eu não sei se é porque a gente vai acumulando alguns anos nas costas, mas assim, eu gosto muito de olhar um pouquinho no retrovisor, ver o que eu vivi profissionalmente durante esse tempo e olhar para o estado atual das coisas. Eu acho que essa é uma boa medida para a gente falar sobre tendência, né? Sobre o que pode acontecer, como as coisas vão se desdobrar doravante, né? Como que as coisas vão se posicionar. Há 15 anos atrás,
um pouco mais de 15 anos atrás, exceção de pré-executividade não era uma coisa, não era uma alternativa. Não existia isso. Hoje em dia é uma coisa absolutamente banal. Até os próprios empresários já sabem da existência do negócio. É capaz de, se você for conversar com o seu cliente, ele fala, não, entra com uma exceção de pré-executividade, doutor, que cabe aí, né? Não vem falar para eu prestar garantia, não, porque o senhor pode ir para esse caminho. A coisa ganhou uma outra dimensão. Então, veja, esse confronto de momentos históricos, né? Então, você tem fotos, né? Fotos de 20 anos atrás e a foto atual. Mas vamos esquecer a foto e ver que você tem um filme que rodou durante esse tempo todo. E a vida não acabou, né? O filme continua rodando, por isso que é importante pensar em tendências. Hoje, a transação, ela é a figura mais eloquente dentro desse quadro de consensualidade, né, de busca de solução consensual, sobre o qual nós estamos falando, né, como talvez a grande tendência do contencioso tributário para o futuro, mas nós temos ao lado dela o negócio jurídico processual, né? Então, nós teríamos aí 4 blocos bastante expressivos, né? Aplicáveis ao direito tributário, né? Mediação, arbitragem, transação e NJP. Os 2 primeiros, eles estão em discussão, mas a discussão tem ganhado cada vez mais corpo. Então, me parece que breve, a gente vai ter que voltar a falar agora sobre mediação e arbitragem, tá? Mas NJP e transação já estão sobre a mesa, né? E é uma coisa curiosa, porque sobre a transação ser um meio compositivo de litígio, não temos dúvida, porque 171 do CTN é claro nesse aspecto. Desde que haja lei, dentro dos limites estabelecidos pela lei respectiva, a transação pode funcionar como um meio substitutivo da jurisdição. Eu tiro da jurisdição a dúvida sobre a cobrabilidade ou não daquele crédito, e isso é resolvido consensualmente pelos atores, né? Então, no caso específico da União Federal, da Fazenda Nacional, isso está em vigor pela 13988, nós temos basicamente 2 modelos de transação, né? O modelo exacional e o anti-exacional. Na lei, eles falam transação na cobrança e transação no contencioso. Porque, vejam, a gente tem litígio de cobrança, que é o da execução. Para esse tipo de litígio, a transação cabível é a chamada transação na cobrança, que pode ser por edital ou por iniciativa individualizada, por iniciativa privada da Fazenda, tá? Ou do contribuinte, mas com conteúdo individual. Tá? Então, a cobrança, a transação na cobrança, ela é muito mais rica do que a transação no contencioso. A chamada transação no contencioso, ela incide sobre os litígios iniciados pelo contribuinte. Ajuizou ação declaratória, anulatória, impugnação administrativa, embargos à execução, todas as questões litigiosas que foram produzidas por iniciativa do contribuinte, elas também podem ser compostas não pelo judiciário, mas pela via substitutiva da transação. Só que esse modelo só existe por edital. Só se faz por edital. Não se faz por iniciativa particular, só para aquele contribuinte. Isso não existe. Ou resolve a tese para todo mundo, ou não resolve para ninguém. E vejam, não é que a transação, eu me expressei mal, a transação, quando lançado o edital, ela tem que ser usada. O edital, ele é alvo de adesão ou não pelo contribuinte. Agora, anteontem, saiu, ou ontem, eu não me lembro, saiu um edital de transação no contencioso sobre tese de ágio, sobre casos de ágio.
né? E isso é muito importante, é um caso, é uma hipótese muito importante. São casos muito complexos, esses casos de ágio. São poucos dentro do contencioso geral, então não é exatamente uma hipótese de transação que desafoga o judiciário, mas ela resolve cifras bilionárias, porque as ações que discutem crédito tributário derivado de operação de ágio são ações muito expressivas do ponto de vista do valor do crédito envolvido. E é isso que a União está mirando, evidentemente. E é natural, vejam, não existe nenhum demérito em relação a isso. Às vezes as pessoas olham e falam assim, não, mas a Fazenda só tem interesse arrecadatório. Mas, ora raios, qual é a função da Fazenda Fisco, se não for arrecadar? Não é? Assim, é natural pensar que a função dela seja arrecadatória. Agora, dentro de limites de juridicidade, naturalmente, né? Dentro da moldura constitucional, dentro dos princípios estabelecidos pela Constituição. É isso que se deseja no Estado democrático de direito. Agora, existem coisas, discussões, meus caros, que assim, transcendem e muito essa coisa meio quadradinha que a gente às vezes acha que o direito tributário é para discutir se a norma é constitucional ou inconstitucional. Tem coisas que vão muito além disso. Tá? Envolvem análise de aspectos fáticos. E isso está muito presente na tese do ágio. Tese do ágio não é uma tese jurídica, ponto, acabou. Não se trata disso. Envolve um tanto de plataforma fática que, às vezes, é muito difícil de você resolver. É muito complicado. Você tem que ir para a perícia, o processo que é caro fica mais caro ainda, o juiz não consegue entender a operação, a solução jurisdicional não é boa, passa muito tempo e, no fim do dia, você não tem a solução nem boa para a fazenda, nem boa para o contribuinte. Então, nesse sentido, a gente tem que compreender a transação. Vejam, quando a União publica um edital de transação no contencioso, não é que ela está amarelando, não. Tem muita gente que está olhando para o fenômeno de uma forma equivocada. Porque a Fazenda se dispôs a fazer acordo, é porque ela está com medo de perder. Ela acha que vai perder a tese. Né? Não se trata disso. Assim, no íntimo, pode ser até que se chegue a que a autoridade responsável pelo lançamento do edital entenda isso. Não é possível, pela 13988, pela lei 13988, não é possível que se lance um edital de transação no contencioso sobre questão que já está resolvida na jurisprudência. Lembre-se sempre disso, isso é uma coisa importantíssima. Se a jurisprudência se formou sobre determinada tese, acabou-se a história de transação. Evidentemente, você pode ter transação sobre desdobramentos executórios, como acontece, por exemplo, no caso da... acontece não, né? Nós, juízes, em especial, desejamos muito, né, que fosse feito um edital de transação para resolver os problemas de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, porque a tese está lá no Supremo, ok. Tá? Mas aí você tem execução fiscal que o contribuinte levanta a mão e fala assim, olha, eu não quero pagar esse PIS e COFINS porque ele foi calculado com a inclusão do ICMS na base de cálculo. Aí você fala para ele, tá, ok, beleza, mas quanto é que está excedendo? Qual é o valor? O crédito foi declarado por você mesmo, contribuinte, por DCTF. Então, você tem que me dar um valor. Aí ele fala, não, mas aí para eu resgatar essa informação, eu vou ter que ir lá no passado infernal de não sei quantas gerações para trás, e a autoridade fazendária também não tem essas informações, então não seria possível fazer uma espécie de uma estimativa, já que o 171 fala que a essência da transação é renúncia recíproca. Eu renuncio um pouquinho aqui, eu renuncio um bocadinho ali, e a gente tenta chegar em alguma coisa. A ideia é essa. Pode parecer estranho para quem tem uma formação tributária aspas, clássica. Não é? Mas é essa pista
que o sistema está nos dando agora, e a gente vai ter que aprender a se virar em relação a isso. Eu só para complementar o raciocínio, fechar aqui rapidinho, Roberto, eu sei que eu estou abusando um pouco, eu quero deixar aberto para as perguntas, mas assim, o NJP, ele está funcionando paralelo com a transação, e a gente tem que entender, de fato, que ele está paralelo à transação, porque a Fazenda Nacional, ela cometeu a ousadia, no bom sentido, de permitir NJP para fins de amortização, pagamento do crédito. Então, pelo 190 do CPC, o NJP ele serviria para você fazer a customização do processo, para questões eminentemente processuais. É uma espécie de acordo para questões processuais. Então, a gente tem exemplos clássicos, utilizáveis em processo tributário. Por exemplo, prestação de garantia. Então, eu ajusto com a Fazenda qual é a garantia que vai ser usada naquele caso concreto. Tá? Uma questão puramente incidental, não está resolvendo o mérito, é só um ajuste processual. Perícia é outro prato cheio para você fazer NJP, né? Para a perícia ficar mais barata, vamos acertar os quesitos em conjunto, vamos procurar encontrar um expert, um perito que seja aceitável por outro lado, enfim, isso tudo é o que caracteriza o NJP, né? Negócio jurídico processual, conteúdo processual. Mas a Fazenda Nacional, na portaria PGFN, na portaria 742, ela foi além. E ela afirma possível, no NJP, você fazer um plano de amortização do crédito. Então, se você tem uma execução fiscal, seu cliente tem uma execução fiscal, mas não estou dentro do edital de transação. Tem a transação da Covid, a transação extraordinária de quem está passando perrengue. Eu não me encaixo nesse negócio. Não se esqueça de que existe o NJP da portaria 742 com plano de amortização. Quem que faz isso? Não tem edital, é individualizado. O NJP com plano de amortização sempre é individualizado. E é curioso que esse plano de amortização, ele funciona como um parcelamento, só que é um parcelamento customizado, feito de acordo com a situação do contribuinte. E aí, como é que faz isso? Faz dentro do sistema da própria PGFN. Você tem que ir lá, abrir a portaria 742 e ver exatamente quais são os requisitos exigidos. O que eu preciso demonstrar? É difícil. É claro que é difícil. É claro, você está falando de um parcelamento desenhado, feito sob medida. Não é um prêt-à-porter qualquer, não. É uma roupa sob medida. E os prazos oferecidos para o contribuinte nessas hipóteses, eles são, curiosamente, mas muito mais generosos do que os prazos de parcelamento ordinário. Né? Se a gente estiver falando de determinadas categorias, santas casas, por exemplo, tem um prazo muito mais elástico do que o prazo estabelecido para outras devedoras, não é? Então, o NJP do direito tributário, especialmente do direito tributário federal, por conta da portaria 742 PGFN, é um NJP meio que desfigurado. Eu gosto de dizer, por conta da 742, que a gente tem NJP típico, que é o que trata de matéria processual, tem tipo de NJP, porque NJP é negócio jurídico processual, e você tem um negócio jurídico atípico, aquele que é negócio jurídico processual, mas não tem tipo processual, porque ele vai além da matéria processual, né? E isso é uma coisa que tem que estar na nossa memória, porque há casos, né, na minha experiência, inclusive, né, de NJPs que foram formalizados com plano de amortização por iniciativa da Fazenda. Mas não é sempre, pessoal. Tem um caso maravilhoso na minha vara, assim, que foi, assim, eu digo que é maravilhoso, porque, assim, eram dezenas de execução de uma mesma empresa que já
tinha transbordado para as pessoas, para as pessoas físicas, já tinha havido redirecionamento, aquilo estava uma meleca, a gente procurava bens, não conseguia, no final das contas a gente acabou tomando uma atitude drástica de fazer penhora de ações da própria empresa, o que comprometia o valor da própria empresa na bolsa, e isso, no fim do dia, acabou sendo importante, porque naquele momento o Instituto já existia, o negócio jurídico processual já existia. E aí, numa mudança de... Porque a empresa e os familiares, né, que é uma empresa familiar, e as pessoas físicas envolvidas, elas estavam com um advogado, mudou o advogado. Foi para um advogado que conhecia e estudava o negócio. E ele falou, olha, vamos sentar com a Fazenda, vamos parar de ficar implicando com coisa que não vai rolar, não vai dar certo. Tá? Vamos parar de briga tonta e vamos sentar. E fizeram o tal do NJP com plano de amortização, fundindo todos os processos, porque isso é uma das cláusulas possíveis, não é, Roberto? Você fazer a reunião de processos no mesmo juízo, porque é muito mais fácil você tratar o contribuinte de maneira unitária, embora ele tenha vários processos, mas você trata deles de uma maneira unitária do que de maneira dispersa. Não é? E isso, principalmente, quando a gente está falando de estabelecimento de garantias. E aí, numa dessas, a gente vê a liberação do judiciário em relação a vários processos, inúmeros processos, que não iam ter efetiva solução. Porque eu estou falando de execução, pessoal, não estou falando de processo anti-exacional, ação ajuizada pelo contribuinte. Né? Ele já tinha esgotado todos os meios de defesa, alegou prescrição, não tinha prescrição, alegou a irregularidade do redirecionamento, foi afastado com o trânsito em julgado de acórdão do STJ, e a dívida só crescendo, só crescendo, só crescendo. Enfim, é preciso buscar algum mecanismo. Se você quer manter a empresa funcionando, tá? É interesse, me parece, né, do Estado que assim aconteça, né? Não é simplesmente arrecadar um imposto, mas é manter viva a galinha, né, para ela produzir os ovos, seguir produzindo os ovos, né? Eu acho que é essa mentalidade, dessa mentalidade que a gente tem que se imbuir e olhar o NJP como um veículo que acaba carregando dentro de si a transação. Então, a gente tem a transação, veja como a coisa vai se complexificando, né, dentro do sistema tributário. Então, você tem a transação normal, digamos assim, né, e dentro do NJP você tem uma figura inserida que tem cara, rabo, pato, orelha de transação, mas não é transação. É chamada de plano de amortização, com os limites estabelecidos na portaria 742. Né? Professor, obrigada. Eu queria aproveitar a fala, essa fala, porque eu acho que essa fala é muito dirigida a nós, assim, né? Não é que o professor está nos dando um puxão de orelhas, mas ele está dando a dica. Sim, É a isso dica. mesmo. Como nós somos advogados, né? Alguns vão pegar a carteira da OAB nos próximos dias, outros acabaram de pegar. Alguns fizeram prova há semanas, né? 2 semanas, e se Deus quiser, tudo deu certo, que inclusive caiu uma ação latória. Não se para de cair ação latória e recursos na prova de segunda fase, professor. Por isso tão importante a sua fala de dizer, olha, trocou o advogado, e alguém que foi substituído sabia que existia uma possibilidade daquilo se resolver, porque o advogado vai tomando algumas medidas altamente protelatórias e muito arriscadas para a empresa, e para que aquele redirecionamento daqui a pouco passe a ser inclusive devido, né? Nem todo redirecionamento de execução fiscal é indevido. Sim. Mas, professor, tem uma questão muito interessante que os alunos sempre me perguntam em sala, tá? Quando eu falo para eles assim, olha, a gente precisa colocar dentro dos pedidos das nossas peças para a FGV, porque ela passou a pontuar, a mediação e a conciliação.
do 319, 7 do CPC. Professora, mas como pode? A Fazenda vai mediar com o CELD? Coloque. Bom, em primeiro lugar, se você não colocar, você vai ter desconto de pontuação. Então, é uma questão que tem que colocar. Segundo lugar, apesar daquilo que a gente estuda logo desde os primeiros anos da universidade, normalmente no segundo ano da faculdade, a gente estuda com um professor que diz assim, nós temos o interesse público e o interesse privado. E o interesse público está acima do interesse privado. Mas a gente começa ao longo dos anos perceber, e nos estudos todos que a gente faz, que as coisas não são dessa forma, no sentido de que o negócio jurídico processual e a transação não diminuem, não afetam, e muito pelo contrário, estão a favor de muitos princípios constitucionais expressos e implícitos, né? E, acima de tudo, aquilo que parece um desequilíbrio, hoje é um equilíbrio entre as partes. E o advogado que não entende esse equilíbrio, ou nós, tributaristas, que não entendemos por esse equilíbrio, a gente não consegue entender, compreender e nem praticar e dizer para o cliente, olha, nós temos uma hipótese que pode até parecer que não seja, mas eu vou te dizer que é. Lógico, existem muitas documentações, até em razão de que a gente está falando de patrimônio privado, de patrimônio de terceiros, e que a gente precisa levar a fazenda, certidões, e, enfim, é uma série de documentos que a gente precisa juntar numa força-tarefa junto com o cliente, mas que talvez o próprio advogado tenha na cabeça dele, não vai dar certo, porque eu sei que o patrimônio público é indisponível e também há uma hierarquia, e eu sei que na hierarquia eu estou abaixo e a fazenda está acima, o bem público está acima, e que não é bem assim. Né, os professores têm falado sobre isso fora do Brasil e depois os professores brasileiros falado muito sobre isso em congressos, de que a gente precisa se conscientizar como advogados que a gente já tem, nós estamos em pares hoje e que esses pares são tão importantes que hoje a gente tem uma prova disso, quer dizer, 19 horas de um dia de maio, né, numa noite fria, está o professor Paulo, que é juiz federal, aqui conosco como advogados, dizendo, olha, por favor, façam isso, né? Quando atendendo os clientes, não façam protelatório, né? Vamos tirar um pouco isso do lugar onde não deve ficar, onde não deve permanecer. E, professor, nós, advogados tributaristas, temos de ser, antes de tudo, grandes processualistas, porque é muito mais fácil lidar com a tese. Eu sempre falo para eles, nós temos que ser grandes processualistas. Lidar com tese, a gente consegue lidar. A questão é que a gente tem que saber fazer o manejo do processo. A gente tem que manejar de uma forma que a gente não seja só advogado de protelar. Não, eu vou alegar prescrição aqui, decadência também. Eu vou alegar uma nulidade, porque eu só quero protelar. E aí, professor, isso me faz, né, assim, olha, me alonguei, né, para fazer a pergunta, me faz pedir uma coisa, né, e uma licença aqui para o professor. Primeiro, que eu queria que os alunos tivessem conhecimento, né, das obras que eu tenho, que apesar de estarem, né, o livrinho já está com a capa amarela, já não é mais vermelhinho, o professor Paulo falou, Roberto, a gente está em edição nova. Eu ainda estou com a minha capinha antiga. Esse livro aqui é o das inovações da cobrança do crédito, vou colocar aqui. E também o professor, essa obra, né, que eu digo para vocês que é essa obra que eu uso para estudar, do professor Paulo, para escrever os livros e todo o material que eu utilizo, eu me inspiro aqui na obra do professor, que eu sempre coloco nas biografias das pós, enfim, né, qual é a fonte que eu bebo. E aí o professor fez a gentileza de deixar aqui para nós as obras das inovações da cobrança do crédito tributário, de acordo com as portarias, né, 33 de 2018 e 360 de 2018 também, e, professor, eu não consigo ler, porque eu estou aqui, mas me parece que tem uma outra portaria que também está escrita já, não é isso? Se eu não estou comendo bola. Não, você tem toda a razão, mas eu não me recordo o número, viu, Roberta? Assim, mas, enfim, o que acontece? Vamos colar aqui. É o seguinte para vocês, tá? O professor Paulo, gentilmente, avisou a editora que precisava de um QR Code, porque eu pedi para que ele deixasse aqui para disponibilizar a obra para vocês, e a editora deu 20% de desconto para nós nesse encontro, só para nós. Não contem para ninguém, mentira, pode contar. Então, esse QR Code vai levar você
para compra do livro Execução Fiscal, que é essa obra primorosa do professor, de acordo com o novo Código de Processo Civil, que é a obra que eu utilizo, que eu disse a vocês, e também a outra obra que eu utilizo, que é essa de capinha amarela, que é Inovações na Cobrança do Crédito. Os 20% de desconto são em relação à obra de execução fiscal. Mas nós fizemos o seguinte, além disso, tá? Vocês sabem como o Gil é primoroso, né? Então, ele preparou um link só para o professor Paulo, e esse link, né, vocês vão ter acesso ao desconto, dos 20% de desconto também, se não quiserem agora abrir pelo QR Code, vocês vão ter o link dos 2 livros para compra, tá bom? Esse Gil é demais, né? O Gil, ele é primoroso mesmo. E aí, o professor Paulo, não satisfeito, né? Nos deu mais um presente com três e-books, tá? 3 e-books que ele deixou para nós, para que vocês pudessem acessar. Então, eu queria deixar aqui para vocês também esses presentes, tá? Ó, tá aqui. Por favor, acessem aí, olha, robertaboldrin.com, tá? Nesse endereço, / Professor Paulo Conrado, e aí está o presentinho para vocês. Então, os presentinhos, as 3 obras de presente. Então, podem entrar, acessar o link agora e já baixar os 3 e-books do professor, que ele deixou para nós. Uma das obras trata do processo tributário, as 2 primeiras obras que nós temos, as obras coletivas, né? Volume 1 e 2 de processo tributário, e uma outra obra só de transação, também com artigos, né? Uma obra coletiva, com a participação dos grandes professores que estudaram e se debruçaram sobre essas temáticas. E então eu queria agradecer, né, em primeiro lugar, a presença do professor, os presentes que ele mandou para vocês, e dizer que eu estou assim, muito honrada com a presença dele aqui, bastante emocionada também. Em tão pouco tempo assim, a gente sair daqui querendo pegar cliente para tratar da execução agora e acabar com isso, seja na transação ou então no NPJ, né? E agradecer isso mesmo, né? Então, quando a gente ouve isso de um juiz, a gente fala, meu Deus, então o Poder Judiciário está aberto para isso, meu Deus, não vai ter problema se eu fizer. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. Bom, eu não sei se vocês têm perguntas, se gostariam de fazer uma pergunta para o professor Paulo, mas se não tiverem, a gente agradece a participação do professor e ele, né, deixa as palavras finais dele para que a gente fique com esse carinho, né? O Fábio escreveu assim: boa noite, obrigada, Fábio, pela sua presença. Acabei de me formar na faculdade e quero atuar na área tributária. Existe alguma especialização nessa nova forma do direito tributário? Exemplo, que mencione o NPJ ou as transações com a Fazenda? Existem, sim, muitas especializações. Hoje, as especializações, elas deixaram de ser teóricas, né, professor? Elas passam a ser especializações muito práticas, sem dúvida alguma. Nós temos no mercado, assim, até a professora Iris esteve aqui, ela junto com o professor, aliás, o professor Paulo coordena a pós de processo tributário analítico, né, professor? No IBET, isso? No caso, esse curso que a gente mantém lá no IBET, Roberta, ele é de extensão. Ele não é um curso de extensão. que certifica como especialista, não. Ele é um curso mais compacto. Mas a gente já fez mesmo. a adaptação dele para essa realidade, né? Porque esse curso, ele está há 15 anos. Foi a primeira extensão do IBET, foi em processo tributário. E então ele teve que ser renovado, né? Agora, mais recentemente. Então, mas você tem toda a razão, tem muitas online, escolas, né, que ele é um curso tem... online, né, professor? E ele é um curso online curto, mais curto, ou seja, ele não é uma pós, mas ele é um curso de extensão, ou seja, me desculpe dizer, mas assim, para os novos advogados é o que você precisa, vocês podem ter certeza que é aquilo que vocês necessitam. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, o professor Paulo, com a professora Iris, e com outros professores que eu conheço, que também têm obras, e sempre estou de olho naquilo que eles escrevem, sou bem tiete mesmo. E então, Fábio, eu acho que seria interessante o IBET e outras instituições, né, professor, hoje que oferecem cursos menores,
para quem não quiser fazer a especialização que é maior, né? Ou que não possa Aham. fazer nesse momento, mas para começar a estudar agora já. Aliás, Sim. professor, se eu não estou enganada, a nova turma começa hoje? Uma nova turma, quarta-feira, me lembro que a professora Iris comentou alguma coisa sobre, sobre hoje, comigo. Então, eu fiz a abertura desse curso na semana passada. E agora ele começa, de fato, com as aulas mais técnicas, digamos assim, né? Eu faço uma abertura mais generalista, falando do processo tributário de uma maneira um pouco mais ampla, mais enciclopédica, digamos assim, né? Porque eu Uhum. acho que também realmente é bem importante a gente também ter assim um raio-x geral, né? Ter na memória, muito provavelmente Iris e você conversaram sobre isso, né, Roberta, no encontro que Sim, tiveram anteriormente, sim, sim. e eu vou ver depois, se ele diz que está disponível, depois eu vou ver, porque é sempre bom ouvir a Iris, porque é uma graça, e também o conteúdo, né? A gente vai sempre aumentando um pontinho, né? Na nossa fala a respeito do assunto. Isso. Para quem não Então, assistiu, né, professor, ainda é possível assistir a professora Iris, né, a temática que nós tratamos com ela e que foi bastante interessante também. E depois nós vamos também disponibilizar esse encontro aqui do professor Paulo no canal do YouTube, para que vocês tenham acesso. E professor, por favor, é uma pena, mas o senhor já tem que se despedir de nós, né? É uma pena. pois é, Roberta, passou tão rápido e eu assim, estou super à disposição de você. Eu admiro muito seu trabalho, volto a dizer, vocês todos que acompanham a professora Roberta e que são alunos dela com foco em OAB, em concurso, seja lá o que for, em colocação profissional, vocês estão muito bem atendidos. Tenho certeza disso, eu sou admirador, é muito difícil transpor o conhecimento teórico para a vida real, né? E são poucos os que conseguem fazer isso com bravura mesmo, né? De uma maneira efetiva, né? Tem muita retórica, né? Esse negócio de sabe na teoria, mas não sabe na prática, teoria versus prática. Uma coisa não é oposta à outra. Só existe boa prática se você tiver uma boa teoria. Uma boa teoria só é boa quando ela funciona na prática. E as pessoas precisam entender isso, né? Não existe fórmula mágica para você se dar bem em OAB, para você se dar bem numa profissão, para você se iniciar, especialmente no direito tributário. A fórmula é facilitada pelo bom professor, que consegue fazer essa associação. Então, eu só tenho a agradecer, viu, Roberta, de estar junto contigo, porque é boa energia, é bom conteúdo, são bons alunos, são bons ouvintes, e eu estou à disposição. Passou muito rápido, tinha tanta coisa para falar, mas, enfim, eu estou à disposição para qualquer momento, e também sei que, às vezes, os amigos podem ficar com um pouco de um acanhamento num primeiro momento, ou as dúvidas podem surgir depois. Mas, assim, fiquem super, absolutamente à vontade de mandar perguntas por escrito. A gente está presente em tudo quanto é rede social, é fácil, hoje em dia a gente não se esconde mais, né? Não. De modo que, assim, fiquem à vontade para nos mandar perguntas, aquilo que não deu tempo de ser falado, esmiuçado aqui, eu estou sempre à disposição. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente conversa. Tá bom, Obrigada, Roberto? professor. Coloquei os links aqui, os links estão, o Eduardo já colocou, Samira, também quem havia perguntado era o Daniel, né? O Daniel também perguntou. Os links já estão todos aqui, mas se também quiser acessar, é só colocar robertaboldrin.com/Paulo Conrado, que tem um link bem bonitinho com as obras do professor e com os e-books que a gente organizou, bem legal para que vocês entrem lá, baixem com calma, fiquem à vontade. Não precisa correr para fazer isso, tá? E aí eu vou pedir para o professor, então, uma coisa muito especial que eu quero pedir. Eu quero pedir, professor, dizer assim, deixar uma mensagem para esses novos advogados, que se o professor tivesse hoje, assim, consigo próprio, sozinho, mas aí chegasse alguém e sentasse à sua frente numa cadeira,
se colocasse uma cadeira e sentasse à sua frente, e essa pessoa fosse você, de um lado e do outro lado você é advogado, recém-formado, o que que você diria para eles? Eu diria que a gente é muito acostumado a falar, a gente é preocupado demais de falar bem, né? Tem muitos iniciantes, desculpem o uso da palavra, às vezes tem um tom pejorativo, mas enfim, pessoas que estão começando o percurso, né, que estão começando a viagem e valorizam muito isso e às vezes até investem em cursos de oratória, para se desinibir, às vezes tem um certo acanhamento, mas eu diria, se for fazer um curso de escutatória, para aprender a ouvir, a escutar, com a cabeça e com o coração. A gente precisa ouvir as pessoas. E o advogado precisa ouvir o cliente, ouvir de verdade, não é só metade da história, porque agora eu tenho que, o tempo está correndo, eu preciso atender outro, eu preciso disso, ou já... Porque se você tem paciência e ouve até a pessoa cansar de falar, você vai ver que lá no final vem uma mensagem importante. Tá? E ouvir e acompanhar, conhecer a pessoa com quem a gente está interagindo hoje, especialmente em direito tributário, é uma coisa fundamental. Eu não consigo mais me ver como profissional do direito tributário ignorando como é que funciona uma determinada atividade. Quando eu estou julgando um caso de empresa de viação, é diferente de empresa de aviação, que é diferente de empresa da área de petróleo, que é diferente de empresa prestadora de serviço. Como que você determina a penhora de faturamento de uma empresa que do varejo? Faturamento no varejo, ele é extremamente... A margem de um supermercado, a gente tem que buscar saber disso. Agora, como é que você vai saber isso? Não ensina na faculdade, nem tem como. Só conversando, só falando, só ouvindo. Né? A gente tem mania de... E aí não é advogado não, viu, Roberta? É todo mundo no direito. Né? Assim, quando você se forma em direito, você está a um passo da divindade. Né? Depois, se você vira autoridade, aí que é divindade de verdade. Não esquece disso, a gente precisa aprender a ouvir. Eu diria isso para o meu filho, de modo que eu acho que é o melhor conselho que eu poderia dar no estado, né, no meu estado de evolução atual. Né? Pode ser que daqui a alguns anos a gente reveja tudo isso, mas eu acho que é por aí que as coisas devem funcionar. Obrigada, professor. Muito obrigada pela sua estadia aqui conosco, né? Que Obrigado a você, foi Roberto. tão breve quanto maravilhosa, né? Sem dúvida alguma. Então, muito obrigada por tudo. A Laura está dizendo que você é um fofo, professor. A Laurinha, nossa mineirinha. Obrigado. Eu espero que não seja porque eu sou gordinho, viu? Não, mas ele não é, gente, não é, ele não é. Ele não é, não. Ele está dizendo, mas ele não é de jeito nenhum. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês passarem essas horas. Estava com saudade, não tinha visto alguns de vocês na aula da professora Iris, estava com saudade de vocês. Professor, com certeza alguns alunos vão entrar em contato, porque eles vão assistir essa palestra, né? Alguns me escreveram dizendo que não poderão estar presentes hoje, mas vão escrever para o professor, vão entrar em contato, e essa história não termina aqui, ela começou aqui, tá bom? Muito obrigado, obrigada, Roberto. pessoal. Obrigado. Uma Obrigado, boa noite gente. para vocês, viu? Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo. Até. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada.